Na semana passada nós falamos sobre a vida financeira e sobre a vida familiar, né? E hoje nós falaremos sobre a nossa vida espiritual. Estaremos encerrando esses 3 domingos, né, do Waymaker. E eu creio que isso não é por acaso. Se Deus nos colocou hoje para falar sobre a vida espiritual, é porque Ele está querendo nos transicionar para um novo período da igreja aqui nessa terra e fazer com que nós possamos viver esse algo sobrenatural. Você quer viver esse novo de Deus? Quer? Você crê que Deus tem uma palavra importante para a sua vida hoje? Crê? Feche os seus olhos aí, 10 segundinhos. Espírito Santo, nós te pedimos que nessa noite o Senhor tenha total liberdade para falar ao nosso coração e falar à nossa vida. Fica à vontade, nos guia, nos direciona, tira tudo aquilo que possa nos distrair, nos atrapalhar, tira toda a arma do inimigo para desviar nosso coração, que possamos estar focados em Ti, Senhor, e possamos viver o Teu sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Fica à vontade aqui nessa noite, amém, Senhor, e graças a Deus, Pai, amém. Você que está com a Bíblia Sagrada aí, abre aí Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 9. Está escrito assim, Josué 1, do 1 ao 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o grande mar, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ele repetindo, versículo 7, somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Gente, se nós formos parar para observar, esse é um momento muito crucial na vida de Josué. Por que isso? Porque até aquele momento, Josué, ele já tinha tido algumas provas, né? Ele já tinha apoiado tudo que estava acontecendo ali, o ministério de Moisés. Ele já tinha sido provado no teste da fé. Mandaram 10 espias, né, para a terra. Ele estava ali na entrada da terra prometida, e mandaram 10 espias para espionarem a terra. Quando eles chegaram lá, eles olharam, viram tudo, e quando chegaram trazendo de volta o relatório, né, 8 dos espias falaram: ó, a terra é até legal, mas o povo lá é muito forte, não tem como. 2 deles, Josué e Calebe, voltaram de forma diferente. Olha, aquela terra é uma terra que manda leite e mel, é uma terra abençoada, eles são grandes, mas conosco está o braço forte do Senhor, nós iremos avançar. E o que aconteceu? Josué foi crescendo, avançando, mas nesse momento, ele teve uma mudança muito drástica na vida espiritual dele e no ministério, no chamado da vida dele. Que era o quê? A partir daquele momento, ele não seria mais conduzido por Deus e Moisés, mas a partir daquele momento, ele teria que conduzir aquele povo. Ele teria que viver um novo momento, uma nova história.
E não se engane, era assustador, porque acho que conduzir uma igreja hoje é fácil? Naquela época também não era, sabe? Toda hora o povo falava, não, por que você tirou a gente do Egito? Por que você fez isso? Por quê? Não, a gente preferia ficar lá. Teve um momento até que, quando eles estavam falando até dos espias, né, que estavam dando relatório, eu ia ler aqui, mas eu acho que não vou ler não, mas enfim, ele estava falando o seguinte, a gente, é muito perigoso, vamos fazer uma volta, um conjunto de pessoas para a gente voltar, uma comissão para a gente voltar para o Egito, a gente aceita ser escravos novamente, nós aceitamos ser escravos novamente, sabe? Mas Josué sempre com a fé dele ali, ele foi tentado, ele foi provado, e esse período foi um período muito crucial, era um período de transição, um período de um novo momento, uma nova história. E gente, não se engane, quando Deus colocou no coração do nosso bispo sobre o Waymaker, um construtor de caminhos, construtor de novos caminhos, é porque Deus tem novos caminhos para liberar para a sua igreja. E como nós fizemos os nossos 38 anos de Igreja da Conquista, eu não tenho dúvidas que isso é por acaso, é porque Deus está querendo levar a nossa igreja, o nosso ministério para novos caminhos, para uma nova temporada. E para isso, sabe o que é necessário? Que nós como igreja, quem é a igreja de Cristo aqui, diga amém. Nós como igreja, precisamos estar prontos para fazermos essa transição, para esse novo momento, para essa nova temporada. Isso não vai ser apenas o bispo, as bispas ou os pastores, mas nós como igreja temos que nos unir, nós como igreja precisamos enxergar para que nós possamos entrar na terra prometida e avançarmos. E todo lugar que nós colocarmos a planta dos nossos pés será abençoado. Segura essa na sua vida, todo lugar onde você botar a planta dos seus pés vai ser abençoado. Tudo aquilo que você impõe em suas mãos vai ser abençoado. Deus tem um propósito para a sua vida. Você não está aqui por acaso. E um grande problema que nós enfrentamos, sabe qual é? Nós separamos a vida espiritual da vida cotidiana. Nós separamos o nosso ministério das coisas que nos cercam. Às vezes nós achamos que a nossa vida espiritual é no momento em que nós estamos dentro da igreja, ou no momento que nós estamos fazendo o nosso devocional, ou no momento que nós estamos fazendo algo totalmente espiritual. E esquecemos que, na verdade, quando você está aqui para muito mais do que só receber. Mas você está aqui para se encher de tal forma que você transborde e possa cumprir o seu ministério pelo reino. Deus está fazendo algo novo, Deus está fazendo algo sobrenatural, e para isso você vai precisar se encher de tal forma que você vai transbordar, que você vai viver coisas sobrenaturais. Deus está te chamando para você viver um novo, Deus está te chamando para você transicionar para uma nova fase na sua vida. Esse é o momento de nós colocarmos o nosso coração em Deus e falar: Senhor, o que o Senhor quer fazer? Quais são os novos caminhos? Toda vez que eu tenho eu sinto isso no meu coração, a minha oração começa a ser: Senhor, mostra-me os teus caminhos, mostra-me os teus caminhos. Essa é uma oração perigosa, né? Por que é uma oração perigosa? Porque é uma oração que com certeza vai te tirar da zona de conforto, é uma oração que com certeza vai tirar você de um lugar que você está acostumado, ela vai exigir a sua fé, ela vai exigir que você esteja pronto para dar novos passos, ela vai exigir que você talvez tenha que largar certas coisas, que você deixe para trás certas coisas, para que você possa viver um caminho próspero, assim como nós falamos aqui sobre Josué, a promessa de Deus para a nossa vida. O grande problema é que nós muitas vezes estamos com os nossos olhos muito no físico, muito no natural. Se nós fizermos isso aqui lá atrás, eu quero fazer novamente para que dê certo. Só que o caminho que te serviu no passado, ele não vai mais te servir hoje, porque Deus tem algo novo para liberar sobre a sua vida.
Deus tem uma nova temporada para liberar sobre a sua vida. É a mesma coisa que você tem uma criança, uma pessoa que quando tinha 10 anos calçava um calçado, e quando ela chega aos 20 ela quer calçar o mesmo calçado. Não é sobre isso, é sobre uma nova fase, é sobre uma nova temporada debaixo dos céus. E nós precisamos fazer o quê? Estar muito atentos, estar com o nosso coração humilde. Nós precisamos estar atentos e preparados para aquilo que Deus vai fazer. Interessante que não é sobre estar preparado, porque vamos ser sinceros, a gente nunca está preparado para onde Deus manda a gente. Ele sempre vai mandar a gente para um lugar de fé. Pega essa chave sobre a sua vida. Deus nunca vai te mandar para um lugar que você esteja totalmente confortável. Deus sempre vai te enviar para um lugar que vai precisar da sua fé. Ele sempre vai te mandar para um lugar onde você talvez não entenda. Ele sempre vai te enviar para algo que talvez até te assuste. Algo que talvez sabe? Olha o que aconteceu com Josué. Josué, de repente, ele estava tão confortável, porque a responsabilidade era de quem? Era de Moisés. Levanta a mão para o céu e dê graças a Deus porque você tem um pastor e você tem um bispo, porque isso é bênção pura, sabe? Agora, será que nós estamos prontos para essa nova temporada? Não, é muito interessante, não foi à toa que quando Deus estava falando com Josué, Ele deu alguns alertas importantes, e alguns alertas até óbvios. Ele falou o seguinte: Josué, sabe Moisés, meu servo? Ele morreu. Gente, Josué sabia que Moisés tinha morrido. Por que ele estava fazendo isso? Ele estava falando: algo novo aconteceu. Existe uma nova temporada. Existe algo que você precisa mudar dentro de você, na sua visão, da forma que você enxerga. Porque existe algo novo acontecendo nesse exato momento. E o que Deus falou logo depois? Seja forte e corajoso. Fala para a pessoa que está do seu lado: seja forte e corajoso. Fala para ela: seja forte e corajoso. Fala: Deus tem algo novo para você, seja forte e corajoso. E sabe o que é interessante? Acho que nós lemos 9 versículos, e se eu não me engano, nós falamos sobre, Deus falou 3 vezes isso, para que Josué fosse corajoso. Como eu falei, Deus não vai te chamar para um lugar confortável. Ele vai te levar para um lugar onde vai exigir a sua fé, onde muitas vezes você não vai compreender, onde muitas vezes você vai ficar: Senhor, será que isso é para mim? Senhor, será que é isso? Talvez você vá achar que Deus está doidão, que às vezes a gente não entende nada, né? Talvez você vá achar que é a voz da tua cabeça. Quantas vezes você achou que era a voz da tua cabeça e você ficou travado? Talvez Deus tenha te dado um ministério para você mudar a sua casa, e você achou que não tivesse mais jeito. Deus não chama a gente para ficar no mesmo lugar. Quando nós somos salvos, Ele chama a gente para viver uma nova temporada. Ele chama a gente para viver um novo reino. E nesse reino, nós somos representantes dEle. Você é representante do reino de Deus. Você é embaixador do reino de Cristo aqui nessa terra. Quando você vai para enfrentar alguma situação, existe um poder sobre a sua vida. Existe um poder sobrenatural te dando força. Não é sobre aquilo que nós nos tornamos aqui na terra, é sobre aquilo que nós carregamos aqui nessa terra, e nós carregamos aquilo que há de mais poderoso, o nome de Jesus através da nossa vida. Você está entendendo? A vida espiritual, ela não se resume à igreja. A igreja, ela é sobrenatural.
E quando eu falo igreja, não é o templo, nós amamos esse templo, graças a Deus por nós estarmos aqui. Nós amamos porque é um lugar onde a nossa família, a nossa igreja se reúne. Mas igreja é você, essa pessoa que está do seu lado. Não sou eu, somos nós. Como diz aí fora, nozes, né? Somos nozes. Somos nós, sabe? Por quê? Igreja é um conglomerado de pessoas que estão vivendo por um propósito, uma direção, um caminho. Então, quando Deus te chama, Ele não te chama para viver uma vida isolada. Ele não te chama para viver sozinho. Ele te chama para viver como corpo de Cristo, sabe? Ele te chama para que você possa viver algo maior do que você mesmo. E esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos como evangelho. Porque muitas vezes nós achamos que a nossa vida espiritual é sobre nós, é sobre você mesmo. E vai muito além do que sobre você. Vai muito além daquilo que você imagina. A vida espiritual, ela é sobre Deus. É sobre o que você se entrega para Deus. É sobre o que você busca em Deus. Eu queria te dar 3 coisas muito importantes que nós precisamos entender aqui nessa noite, sabe? Se nós queremos ter novos caminhos na nossa vida espiritual, nós precisamos entender essas 3 coisas, porque elas vão fazer total diferença. Primeira coisa importante: não importa o que você está vivendo hoje. Talvez hoje você esteja vivendo um momento difícil. Talvez hoje você esteja vivendo um momento que você não compreenda. Talvez você esteja distante até de Deus. Talvez a voz de Deus está tão baixinho que você não está nem ouvindo. Não importa o que você está vivendo hoje, Deus tem um grande propósito para a sua vida. Você não foi chamado para qualquer coisa. Você não foi chamado para viver uma vida qualquer. Não. Você foi chamado para um grande propósito debaixo dos céus. E agora, o que é a vida espiritual? É o quanto você está preparado para isso. E o quanto você está preparado para isso, você tem que estar conectado com quem te chamou. Quanto mais conectado com quem te chamou você tiver, mais você vai estar pronto para avançar. Para você entender o que você está fazendo aqui nessa terra. Se você acha que você está aqui nessa terra apenas para você ir para o trabalho, para a sua casa e acabou, você, lamento dizer, você vai ficar frustrado. Isso não é o bastante, nós vamos ficar frustrados. Mas se você compreender que Deus te chamou com um propósito aqui para essa terra, isso vai mudar a sua história, isso vai fazer com que você possa enxergar coisas maiores, sabe? Então vamos lá. Primeira coisa importante, não importa o que você está vivendo, Deus tem um grande propósito para a sua vida. Eu sempre falo isso e é importante você ter essa visão. A nossa vida, são montanhas e vales. Às vezes você está na montanha, lá no alto, no pico. Às vezes você está lá no vale. No meio do escuro, geralmente é floresta, e você não está enxergando nada. Deus muitas vezes te chama, Ele te leva lá no pico para que você possa enxergar os propósitos dEle. E Ele está ali com você. Mas quando você chega lá no pico, para você ir para o próximo pico, você tem que passar por onde? Pelo meio do vale. E não se engane, Deus continua com você até mesmo no vale. Ele vai te conduzindo, mesmo quando você não está enxergando nada, mesmo quando você não enxerga a saída, mesmo que você não entenda o que está acontecendo, para onde você está indo. Então é muito importante o seguinte, Deus nos leva para o pico, nós enxergamos, nós olhamos, Ele está mandando a gente ir para lá, então eu vou para lá. Quando você entrar no meio do vale, não desvie a sua rota, por mais que possa parecer escuro, por mais que você esteja sem entender muito, continua no caminho, porque Deus continua com você, e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Segunda coisa importante, não desista no meio do processo. Não desista no meio do processo. Vão ter dias bons, vão ter dias ruins.
Às vezes nós estamos aqui, às vezes nós estamos aqui. Mas Deus sempre vai estar conosco. Ele vai estar sempre te fortalecendo. Ele vai estar sempre te sustentando. Davi fugiu. Elias também fugiu. Moisés teve seus dias difíceis. Todos eles tiveram seus dias difíceis, assustadores, em que eles olharam para o lado e falaram assim: o que nós estamos fazendo aqui? Mas por que eles foram grandes homens de Deus? Porque eles nunca desistiram no meio da dificuldade. Todas as vezes que eles estavam lá se sentindo a última das criaturas, e não se engane, vão ter dias que você vai se sentir a última das criaturas. De repente Deus vai olhar e vai dizer: o que você está fazendo aí? Sai dessa caverna, porque eu tenho algo sobrenatural para a sua vida. Não fica prostrado, porque eu estou com você. Não fique caído, porque eu estou com você. Eu te chamei para algo maior, não te chamei para ficar escondido no meio da caverna. Eu não te chamei para você ficar fugindo. Eu não te chamei para você ficar dando desculpas. Eu estou te chamando porque eu tenho algo especial para você. E eu quero que você viva os meus planos, os meus caminhos. Se aconteceu com esses grandes homens, com certeza acontece conosco sempre. Então, o que nós precisamos fazer? Nós não podemos desistir no meio do processo. O processo, ele virá. O processo, muitas vezes, é pesado. O processo, muitas vezes, é doloroso. A gente estava conversando na cela, acho que foi essa semana, se eu não me engano, né? E estávamos falando sobre isso. Deus, ele vai lá, nos prepara, nos capacita, ele nos dá força, ele nos reveste com a armadura dele espiritual, e de repente, sabe o que acontece? Ele manda a gente para o meio da prova. E o mais interessante é que na prova, muitas vezes, ele está lá, mas ele não fala nada, ele fica calado. Na prova, muitas vezes Deus fica quieto, para ver o quanto você aprendeu, para ver o quanto nós aprendemos. E é interessante, porque é o momento que a gente mais precisa que Ele fale, né? A gente fica assim: Senhor, por que eu estou vivendo isso? Mas lá atrás Ele já te deu promessas de vida, Ele já te deu palavras de vida, Ele já te deu palavras de fé, Ele já te mostrou que Ele está contigo. No momento da prova, é o momento que você está sendo provado, é o momento que você está sendo testado, e Deus deixa você ser testado. Olha o que aconteceu, por exemplo, com Jesus e os discípulos. Jesus estava no meio de algo sobrenatural, milagres acontecendo, coisas grandes acontecendo, e de repente Ele falou para os discípulos: olha só, vocês peguem esse barco aqui e atravessem, eu vou falar com o Pai. E quando eles estavam lá no meio do mar, aconteceu o quê? Uma grande tempestade. Jesus mandou os discípulos sozinhos no meio de uma tempestade. Preste atenção, Jesus deixou os discípulos irem sozinhos para o meio de uma tempestade. E eles ficaram apavorados, aterrorizados. E quando eles estavam lá, nessa situação toda, quem aparece para salvar? Jesus. Aí teve toda aquela história de Pedro, né, e tal. Mas quando Jesus entrou no barco, ele acalmou o mar, e todos falaram: cara, quem é esse? Sabe por quê? Porque até Deus nos manda para o meio de tempestades, para saber se nós estamos preparados para uma nova fase. É o momento dos vales. O problema é que muitas vezes, nos vales, nós olhamos para trás. Nos vales nós temos dúvidas sobre o nosso chamado. Nos vales está tão escuro que a gente não está enxergando as coisas que estão ao nosso redor. Não se engane, nós não vivemos o tempo todo no pico nos montes. A maioria do tempo são nos vales. Nós vamos para o pico, nós enxergamos, Deus mandou eu ir para lá, então eu vou para lá. Caramba! É isso, Deus tem um propósito para a minha vida, Deus está querendo me levar para algo sobrenatural. E de repente você entra no escuro do vale. Aí quando entra no escuro do vale, você tem dúvidas sobre o que Deus está fazendo na sua vida.
O verdadeiro cristão, ele não é reconhecido pelos picos, ele não é reconhecido pelos montes, mas ele é reconhecido pelos vales. No momento do vale, o que você faz na sua vida? No momento em que tudo estiver difícil, que você não enxergar, que você não entender, que talvez você tenha até tomado decisões ruins, quem vai ser você nesse momento? Sabe, Deus está preparando uma geração para que seja uma geração que faça a diferença, para que seja uma geração que viva o sobrenatural dele. Nós não podemos ser uma geração fraca, nós não podemos ser uma geração que na primeira dificuldade vai cair fora. Hoje tem um monte de gente aí amando a igreja, amando o evangelho, mas na primeira tempestade cai fora, fala, e se assusta. Não, Deus não quer que nós sejamos isso. Deus quer que nós sejamos uma geração forte, uma geração que pregue a palavra, uma geração que viva o reino de Deus. Sabe? Esse é o momento que nós precisamos estar no pico para enxergarmos os novos caminhos. Terceira coisa importante: a sua vida espiritual vai além de você mesmo. Eu queria que você abrisse comigo, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 13. Esse aqui é o Sermão do Monte. E Jesus começa a falar, bem-aventurada, bem-aventurada, bem-aventurada. E de repente, ele fala algo que é sobre nós. Quer dizer, tudo é sobre nós, né? Mas algo muito especial que ele fala. Mateus 5, 13. Está escrito assim, olha só. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 14, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A sua vida espiritual não é sobre você. Lamento te dizer isso. A igreja de hoje sabe o que fala? Você precisa ser muito bem cuidado. Tadinho de você. Não. Nós viramos a igreja do eucentrismo, sabe o que é isso? É eu no centro. É tudo sobre mim. É tudo sobre mim. Não, Deus está só comigo. Né? Não, porque eu preciso ser muito bem cuidado. Não. A palavra, quer ver? Hoje a gente fala, eu preciso cuidar de mim primeiro. Sim, você precisa estar muito bem. Mas toda vez que você colocar os olhos apenas em você, você vai ficar frustrado, porque você nunca vai achar solução para os seus problemas. Toda vez que você tirar os olhos sobre você e começar a olhar para o que está ao seu redor, você vai encontrar caminhos que você nunca achou antes. Caminhos que vão mudar a sua história. Caminhos que vão transformar a sua vida. Olha para Gideão. Gideão estava lá se sentindo a última das criaturas. Ele estava pisando a uva, né? Estava lá escondido. Cheio de medo. De repente Deus chamou e falou assim: Gideão, para de olhar para o seu problema e começa a olhar para o seu redor, porque eu quero mudar a sua história, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar as pessoas que estão ao seu redor, eu quero fazer com que você viva o sobrenatural na sua vida e ao seu redor. Para de olhar para você e começa a olhar para o que está ao seu redor. Davi estava lá, como pastor, cuidando das coisas da sua família, né? Cuidando das ovelhas. E de repente falou: ô Davi, para de olhar para essas coisas, porque agora eu tenho algo maior para você. E de repente ele colocou lá Davi no meio de uma batalha contra um grande gigante,
não era mais só sobre ele, era sobre todo o povo de Israel. Moisés estava lá trabalhando para o seu sogro, e de repente Deus fala para ele: Moisés, para de ficar olhando aí para a sua vida, eu te chamei para que você possa abençoar o meu povo. Você quer que fale mais de quem? É sempre para o lado, é sempre algo a mais. Toda vez que você fica preocupado muito com as coisas da sua vida, você fica frustrado, porque você está olhando para você mesmo. Por isso que existe aquele versículo que eu amo, Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É sobre Deus e as coisas dele. É sobre Deus e o que Ele está fazendo aqui nessa terra. É lindo quando nós chegamos aqui e sentimos a presença e falamos em línguas, e somos cheios do Espírito Santo, cheios do poder, mas isso não é avivamento. Avivamento é quando nós nos enchemos e de tal forma nós transbordamos que começamos a mudar tudo que está ao nosso redor. Avivamento é quando você chega dentro da sua casa e muda a história da sua casa. Avivamento é quando você sai por ali e você começa a ser luz e começa a transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Avivamento é quando você deixa de olhar para si mesmo e começa a olhar para as coisas que estão ao seu redor. Você entende? Nós chegamos aqui para sermos cheios, para que depois nós possamos transbordar. A igreja, ela é sim um hospital, onde chegam muitas pessoas doentes, pessoas que estão precisando de cura. E talvez você esteja aqui olhando para mim e pensando só sobre a sua vida, mas talvez a pessoa que esteja do seu lado esteja precisando de cura. Talvez você ainda não tenha olhado para isso. Mas mais do que apenas um hospital, a igreja também é uma universidade, onde ela prepara filhos e empodera filhos para que eles possam representar o reino de Deus. Não só dentro da igreja também, mas fora da igreja também, sabe? Então, é muito além. Ele não te chamou só para você ser salvo, Ele te chamou para ser luz, Ele te chamou para fazer a diferença. E outra, Ele não te chamou para você ficar escondido, não. Posso ser sincero, se eu pudesse, eu ficava debaixo da minha coberta, escondidinho, quietinho. Mas um dia Deus falou: Felipe, vamos parar com isso. Eu quero te usar. Para de ser medroso, para de ser covarde. Eu não chamei uma luz para ela ficar escondida. E desculpa te dizer, Deus não te chamou para você ficar escondido. Deus te chamou para ser luz. Deus te chamou para fazer a diferença. Se você perder o sabor, de que adianta? De que adianta? Se você ficar conforme os padrões desse mundo, de que adianta? Se você for dono da sua vida e não deixar Deus guiar a sua vida, de que adianta? Você entende? É sobre, não só sobre nós, mas é sobre o que está ao nosso redor. É sobre o que está ao seu redor. Deus faz o seguinte, olha só, pega essa luz e coloca lá em cima do monte para que todos possam ver as suas boas obras e possam reconhecer o seu Deus através da sua vida. Aí, quando você começar a ver coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida, para de achar que é só sobre você. É Deus se revelando através da sua vida. Então toda a glória que acontece na sua vida é para a glória de quem? Dele. Esse terceiro aqui, ele é muito importante nos nossos dias atuais. Que é o que? Não é sobre você, é sobre o reino de Deus. Não é sobre a sua glória, é sobre a glória de Deus. Deus está te chamando para que você seja honrado, abençoado e possa honrar Ele através da sua vida, sabe? Então, a sua oração precisa ser: Senhor, mostra-me os teus caminhos, eu quero te honrar, eu quero que a minha vida possa ser motivo de honra para Ti. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida para te coroar. Você entende? Nós precisamos ser uma geração que gasta a vida para coroar o rei.
Você precisa ser um filho e uma filha que gasta a sua vida para coroar esse rei. Você precisa se encher do poder, não para ficar com medo, não para ficar temeroso, mas você vai chegar em qualquer lugar cheio de poder e autoridade, porque você carrega a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele não te chamou para você ficar apenas lá nos vales, não. Os vales, eles são difíceis, eles são temerosos, mas Ele está te chamando para você ir para o pico, para que Ele possa te mostrar a grandeza da glória dEle, para te mostrar novos caminhos para a sua vida, sabe? Esse é o momento de nós colocarmos a nossa vida no altar e dizer: Senhor, me mostra os teus caminhos. Eu não quero mais ficar dando qualquer desculpa. Eu não quero mais ficar achando, sabe, eu não tenho tempo. Eu não sei como fazer. Eu não tenho capacidade. Tem outras pessoas que o Senhor chamou para isso. Não. Deus te chamou, Ele tem um propósito específico para a sua vida. O Waymaker está aqui nesse lugar. Você crê nisso? Crê? O construtor de caminhos está aqui nesse lugar. E hoje Ele está nos chamando para viver uma nova temporada na nossa vida espiritual. Ele hoje está te chamando, não só para te chamar, mas para te empoderar, cheio de poder, cheio de unção, para que você possa viver esse sobrenatural na sua vida, na sua casa, na sua família. Já perguntou qual foi o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Todo mundo acha que o propósito de Deus é subir no altar e ficar orando, pregando, enfim. Não. Tem muitas coisas além disso. Seja fiel em tudo que Deus te der, e Deus vai te levar para o lugar certo, para o lugar no centro da vontade dEle. Seja fiel no pouco, Deus vai te recompensar no muito. Você vê o que aconteceu com Josué. Josué foi lá, ele estava apenas como um espia. Olha só, Josué foi apenas como um espia. Ele foi mandado lá para a terra para ver como é que era a terra. E no pouco Josué foi fiel. No pouco ele falou: olha, a terra lá é boa, ela mana leite e mel. Se nós honrarmos ao nosso Deus, Ele vai nos dar essa terra. Você está entendendo? Seja fiel no pouco e Deus te colocará sobre o muito. Seja fiel com Deus em ser luz na sua vida e as pessoas que estão ao seu redor. E Deus vai te levar a lugares mais altos. Ele vai fazer você viver o sobrenatural dele sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Recebe essa palavra no teu coração, recebe. Deus está preparando um novo tempo na sua vida espiritual. Deus está te preparando para uma nova temporada na sua vida espiritual. E não aceite qualquer coisa. Deus tem propósitos sobre a sua vida. Deus tem propósitos grandes sobre a sua vida. Ele quer te levar para lugares maiores. Não aceite ficar em qualquer lugar. Não aceite ficar, eu não estou sentindo a presença. Não, bota o teu joelho no chão. Começa a buscar, começa a clamar. E a presença dele vai te encher de tal forma que você vai transbordar. Fica de pé em nome de Jesus, fica. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Deus está aqui nesse lugar. Você crê nisso? Crê?